Programa Saúde na Escola. Oi pessoal, que bom que você veio! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do programa Saúde na Escola, né? Então esse é um vídeo extra, porque é um tema muito importante que tem acontecido alguns casos no município. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, né, vamos fazer a nossa apresentação. Então meu nome é Márcio, eu sou enfermeiro, estou no município, né, então como assessor técnico ali no Departamento de Atenção Primária, que cuida das unidades de saúde. Minha audiodescrição, então, eu sou um homem, né, de pele parda, meus olhos são castanho escuro, tá certo? Estou usando uma camisa cinza com detalhes de branco, né, umas bolinhas brancas, e uma jaqueta preta. Então acho que eu vou passar para as meninas agora, para elas se apresentarem. Então... Olá, meu nome é Carla. Eu sou médica veterinária pela Prefeitura de Araucária, trabalho na divisão de Vigilância em Saúde, na Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. Trabalho com zoonoses, que são doenças transmitidas de qualquer espécie animal para o ser humano. E minha audiodescrição minha pele é branca, meus olhos são castanhos, meus cabelos são na altura média, castanho também, e estou vestindo um casaco azul marinho e uma blusa azul marinha e listras brancas por baixo. Muito obrigado. Olá, meu nome é Jordana, eu sou médica veterinária pela Secretaria de Agricultura, sou chefe do departamento veterinário, né, onde a gente tem alguns programas aí que atendem aí o produtor rural. A minha audiodescrição: eu sou mulher, tenho a pele branca, os cabelos longos e castanhos e os olhos castanhos. Estou com a jaqueta da Secretaria de Agricultura cinza. Muito bem. Então o tema de hoje, pessoal, é sobre a raiva. E vou pedir para a Jordana começar contando para a gente por que a gente veio falar desse tema, né? O que está acontecendo no município? Então, agora no mês de outubro tivemos o primeiro caso neste ano, né, de raiva bovina, né, diagnosticado ali pelos médicos veterinários da Secretaria Municipal de Agricultura, né. Depois de 2 semanas, já no mês de novembro, tivemos o segundo caso também de raiva bovina. Esse primeiro caso foi numa propriedade rural no Campestre e o segundo caso foi também em um bovino na localidade de Campina das Pedras, né? Então, o último caso de raiva bovina que antecedeu estes tinha sido em 2007, também em bovinos, né? Então ficou um tempo sem ter, e agora 2 casos seguidos de raiva em bovinos foram diagnosticados aí pelos veterinários do Departamento Veterinário da Secretaria de Agricultura, né? Na verdade, a gente tem um trabalho, a Secretaria de Agricultura, o Departamento Veterinário, ele tem um trabalho de atendimento ao produtor rural, né? Então, o produtor rural que tem um cadastro ali de produtor rural, ele tem vários serviços que podem, que a Secretaria de Agricultura pode atender ao produtor rural. E a parte dos animais de produção é um deles. Então, quando o animal de produção fica doente, o produtor rural ele liga para a Secretaria de Agricultura aí no horário de expediente, né? Uhum. E aí a gente tem os veterinários que vão a campo e fazem esse atendimento, que é o atendimento clínico e básico, né? Estabiliza o animal, enfim, o produtor rural ele tem esse direito a esse atendimento. E a gente tem feito bastante atendimentos, né?
E no mês de outubro, então, o produtor rural solicitou atendimento para uma vaca que não estava normal no seu comportamento, né? Então, o médico veterinário da Secretaria de Agricultura, ele foi solicitado, ele atendeu. Então, ele fez a suspeita, né? Então, com o diagnóstico que poderia ser raiva, fez todas as orientações para esse produtor aí da região do Campestre, né? E aí, então, o animal foi... O animal, na verdade, ele se isolou nesse primeiro caso, ele entrou ali na várzea, né? E a gente ficou acompanhando até esse animal ir a óbito, onde a gente solicitou que a ADAPAR, que é a agência do governo, né, fizesse a coleta do material, e aí foi confirmado esse caso de como raiva, né. A gente avisou a Secretaria de Saúde, eles tomaram todas as medidas com as pessoas, né, acho que a Carla depois vai poder falar isso, as pessoas que tiveram contato com esses animais, né, foi feito todas as medidas, e a partir daí a gente começou uma campanha. Soltamos a nota, né, no site da prefeitura e começamos uma campanha bem orientativa e uma campanha de vacinação também, né. Depois de 2 semanas teve outro caso também, né, também envolvido na Campina das Pedras e aconteceu mais ou menos da mesma forma, né, os veterinários fizeram atendimento, levantou-se a suspeita, fez todo o acompanhamento, a ADAPAR veio, tem que esperar o óbito do animal, né, então assim que o animal morreu, foi coletado o material é o cérebro do animal que é coletado, mandado para fazer a análise e foi confirmado o segundo caso. Daí em diante a gente está aí nessa força-tarefa, em parceria com a Secretaria de Saúde, com a comunicação, de fazer uma questão orientativa e também a gente está aí numa campanha de vacinação também para esses animais de produção. Muito bem. Carla, antes de você complementar, você poderia falar para a gente o que é a raiva, né? A gente está falando, né, trouxendo os casos, mas e aí, o que é raiva? A raiva é uma doença zoonótica. Né? O que é uma doença zoonótica? É uma doença que pode ser passada para o ser humano. No caso, as pessoas que tiveram contato com esse bovino suspeito para raiva, elas também são suspeitas para ter se contagiado com a doença. Né? Então, a Secretaria de Saúde ela faz o acompanhamento, o encaminhamento dessas pessoas que tiveram contato com um animal suspeito, principalmente com secreções desse animal, né? A saliva, que é o principal meio de transmissão da doença, encaminhamos para a vacinação, né, de pré-exposição até que se saia o resultado do animal. Né? Então, é dessa forma que a saúde ela atua em conjunto nos casos suspeitos com animais de produção. E quais são os sintomas assim, que pode apresentar, né? No caso do animal, por exemplo? Nos animais é um sintoma bem característico que ele muda o comportamento natural da espécie. Né? Então, se um bovino, por exemplo, ele fica no meio do rebanho, um ovino, um cavalo, enfim, eles se afastam, ou às vezes eles ficam um pouco mais agressivos, né? Ele muda o comportamento. Em vacas de leite, elas diminuem a produção de leite. E uma coisa bem característica também para os animais de produção é que eles param de comer. Né? Então, eles ligam, solicitando atendimento veterinário que o animal está isolado e parou de comer, né? Primeira coisa. Só que isso abre um leque muito grande de doenças para nós, né? Porque muitas doenças o animal realmente para de comer. Então, a gente acompanha aí como que é a evolução dessa doença. Então, a raiva, ela é uma doença que ela vai causar encefalite, ela inflama o cérebro, então tem que ter sintomatologia nervosa depois disso, né? Então, dentro de alguns dias, os animais, eles começam a ter salivação intensa, porque dá paralisia de alguns músculos. No caso dos herbívoros, é bem característico paralisia, então começa com os membros posteriores e a vaca, por exemplo, ela fica em decúbito, ela fica paralítica, né? Então, dá uma paralisia bem importante e aí começa com sintomas, com sinais clínicos nervosos cada vez mais frequentes, sinal de pedalagem, de virar a cabeça para trás, olho vidrado, superexcitação, né, a barulho, a luz, né, e aí dentro de uma semana, mais ou menos, o animal ele vem a óbito, ele morre, né. Nos cães e gatos tem algum diferencial de sintomatologia clássica, Carla? Então, só reforçando que o principal meio, né, de transmissão da raiva é através do morcego.
tá? Que é um mamífero que pode estar contaminado e assim qualquer outro animal tendo contato com esse morcego, ele pode vir a adoecer se esse animal estiver contaminado. Então, no campo, o bovino, os equinos, na cidade, os cães e gatos podem todos se contaminarem se tiverem contato com o morcego suspeito, principalmente, né, se for encontrado morcegos durante o dia, né, são animais que são de vidas noturnas e durante o dia, quando encontrados, são levantada a forte suspeita para a doença. Os cães e gatos, quando em contato com morcegos positivos, eles apresentam um pouquinho de isolamento dos familiares, deixam de comer, podem ter febre e acabam se isolando, né, num canto mais escurinho para que ali eles fiquem mais confortáveis. Então, de início, né, a gente nunca consegue suspeitar, né, a não ser que tenha um histórico anterior desse cão ou gato tenha tido contato com um morcego caído no chão. Então, esse é o nosso principal sinal de alerta, né? Cão e gato em contato com morcego de chão é sempre uma grande suspeita. E no caso de campo, né, os bovinos e os equinos, como são animais em maior quantidade e estão mais expostos, eles são as principais vítimas desse morcego que procura neles, né, o hábito de se alimentar e caso eles estejam contaminados, vão transmitir a doença dessa forma para esses animais de campo. Por isso a importância do veterinário fazer o diagnóstico, porque a suspeita, quem traça todo ali, que diferencia das demais doenças que também causam sinais clínicos parecidos é o veterinário, né? Então, quando a gente olha o animal, parou de comer, tem tantas doenças, mas aí o animal teve contato com morcego, né? Tem sinal de espoliação por morcego no pescoço, né? No caso bovino, equino ou até o cão, né? Só parou de comer, como que vai evoluir? Então, quem faz todo esse acompanhamento tem que ser um veterinário, né? Porque, inclusive, é uma doença de notificação obrigatória, né, por nós. Então, sempre que tiver um animal com algum desses sinais clínicos parecidos a isso que a gente está falando, é importante chamar o veterinário, né? E os sinais que podem aparecer no homem, assim, tem alguns que a gente pode ficar preocupado, né, ficar em estado de alerta? Quando o ser humano entra em contato com qualquer espécie suspeita, seja no campo, seja na cidade, principalmente se ele teve arranhadura, mordedura, contato direto das mãos com saliva desse animal, sempre é um sinal que a gente tem que ficar atento, porque como saber se essas espécies estão contaminadas, né? Então, suspeitando de doença da raiva ocasionada por mordedura, lambedura, arranhadura ou contato direto com o animal de campo que estava com comportamento anormal, a gente recomenda que vá até uma unidade de pronto atendimento para que lá seja recebido as primeiras orientações e a vacinação de pós-exposição. Então, a pessoa contaminada, né, ela começa a apresentar apatia, ela começa a apresentar febre, ela começa a apresentar inquietude, irritação, né, de causa desconhecida, mas sabendo-se que esse contato prévio com o animal suspeito houve, é importante fazer esse comentário com o profissional de saúde para que ele se atente a essa doença que é fatal, né, se não atendido em tempo hábil, né, pelo profissional de saúde. Por isso que é importante, né, meninas, a importância de reconhecer onde que aconteceu, né, como que começou esses sintomas, o que tem relação ou não, né. Então, por mais que a gente tem que estar atento a todos, né, no momento que for fazer o atendimento, lembrar de tudo mesmo, né, porque alguma coisa vai ter essa relação e essa informação vai ser bem importante, né, Carmen, no momento que for consultar. E o período de incubação da doença é muito variável, que é desde quando você tem um contato até quando você manifesta os sintomas, né? Então, às vezes, algumas semanas atrás, a pessoa
teve contato com um morcego, foi mordida por um cão na rua, ou tinha um bovino doente, enfiou a mão dentro da boca, manipulou o coxo. Então tem que saber que mesmo sendo, não no dia, mas alguns dias atrás, ou até mesmo semanas, tem que relatar para um profissional da saúde para que ele possa linkar com a suspeita, né, do caso de raiva. E como é que a gente previne, né, quando a gente pensa no animal? Como é que a gente faz a prevenção? Nos animais, a principal forma de prevenção, e que é uma forma muito efetiva, é a vacinação, né? Então a gente tem aí, inclusive a gente está com uma campanha de vacinação de raiva para os herbívoros agora na Secretaria de Agricultura, né? A vacina, ela é uma vacina relativamente acessível, né, para a maioria da população. Ela vem em frascos multidoses, no caso da raiva dos herbívoros. Ela não precisa de receita para comprar, então o produtor ele pode comprar, né, e vacinar os animais. Ela é bem efetiva assim, para a prevenção da doença. Tanto é que quando a gente já vacinou mais de 1.000 agora herbívoros nessa campanha, e os casos de raiva deram uma acalmada. A gente teve esses 2 casos e por enquanto não tivemos mais nenhum, né? Em equinos a gente não teve nenhum caso, mas é válido lembrar que a Secretaria de Agricultura ela tem uma campanha de vacinação dos equídeos que acontece em agosto e setembro de todo ano. Então esse ano a gente também vacinou contra a raiva, encefalomielite e tétano, que são outras doenças, né? Mais de 800 animais. Então por enquanto a parte de equinos não teve nenhum caso até agora, tomara que não tenha, né? Então a vacinação é a principal forma de prevenir, tem que vacinar todos os animais, aí os herbívoros, no caso de cães e gatos também tem que ser vacinado, né? A Carla vai poder falar um pouquinho melhor sobre a vacina. Nos animais de produção, a vacina pode ser feita a partir de 3 meses de idade do animal. Quando é feita a primovacinação, que é a primeira dose o animal nunca tomou, ele tem que tomar um reforço daqui a 1 mês, né? E depois, todo ano, tem que ser feito um reforço, né? Então a vacinação ela protege. Fora isso, não manipular morcego, né, que estiver na propriedade, né? Se os bovinos, os equinos, os animais de produção estiverem doentes, evitar o contato principalmente com a saliva dos animais, né? Porque como o comecinho da doença ele não é muito bem característico, ele confunde, às vezes a pessoa vai querer pegar a língua para olhar ou dar um remédio via oral, né? E aí ela tem contato com a saliva, que é o principal meio de transmissão, então evitar o contato com a saliva, né? Também do coxo, porque principalmente os bovinos, eles babam muito, né? Ao se alimentar, então todo o coxo ali, apesar que o vírus ele não fica muito tempo no meio ambiente, mas mesmo assim, em animais que estão suspeitos, sempre usar uma luva ou evitar fazer o contágio, principalmente com a saliva desses animais, né? Os cães e gatos, a vacinação é feita anualmente, a partir de 3 meses de idade. Então, todo ano, até o resto da vida de cão e gato, vai ter que ser feita a vacinação, tá? Outras espécies de mamíferos silvestres, não existe a vacinação para eles, porém, o meio de prevenção é não ter contato. Animais silvestres, o que seriam? Saguis, bugios, raposas, guaxinins. Então, encontrando esses animais, jamais toquem neles, porque como eles são, né, de um meio silvestre, a gente não sabe, não tem controle do que eles têm contato lá, né? E a gente sabe que morcego a gente tem em todos os lugares. Então, o morcego é um mamífero que voa, a gente tem na área urbana, tem na área rural, né? E a gente não tem controle desses animais. Então é muito importante não tocar em animais silvestres e manter a vacinação do seu cão e gato anualmente em dia. Tá bem. E a partir do momento que a pessoa identificou que o animal está diferente, como é que faz? Como é que a pessoa pode fazer isso? Acho que vamos começar por isso. No caso dos animais de produção, pode ligar para a Secretaria de Agricultura, né, que o médico veterinário ele vai... Você lembra o número? 3614-7531, do Departamento Veterinário, né? Ele vai lá dar uma examinada, vai acompanhar o animal, né? Se for final de semana, tem que ligar para um órgão do estado, que seria a ADAPAR, né? Não lembro o número agora. Mas acho que daí pode acessar a internet, né? E consegue... Liga na ADAPAR e fala, ó, tô com animal, tô com suspeito, pode vir alguém dar uma olhada, né? Se for cão e gato, a Secretaria de Saúde, né? Cão e gato, né? Ligar na unidade de zoonoses no 3614-7767,
né, informar que seu cão e gato teve contato com o morcego. Tá? Então, a principal transmissão seria hoje entre morcego e o animal doméstico, né? Então, morcegos caídos, cães e gatos que tiveram contato com esse morcego, ligar imediatamente para que a gente possa passar outras informações a respeito da coleta desse morcego e os cuidados, né, das demais vacinação com esses animais. Enquanto isso, gente, enquanto, né, desconfiei e tudo mais, liguei, o que eu faço? Não, tem que no máximo isolar o animal e evitar contato com a saliva, né? Então precisei limpar o coxo daquele animal, no caso de um bovino, um suíno, todas as espécies de animais de produção, né? Suíno, que seria os porcos, ovelha, cabra, búfalo, cavalo, boi, né, a vaca, né? Isolar dos demais animais e evitar o contato máximo. Como joga comida lá no coxo, não precisa ficar limpando o coxo até você conseguir chegar a um veterinário e fazer todo o acompanhamento, né? Porque uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que a raiva ela não tem cor, né? Então ela é letal em 100% dos casos, nos animais e nas pessoas também, tá? Então assim, se a pessoa pegar, graças a Deus, até depois a Carla vai poder falar, tem uma vacina que é feita depois, pós-exposição na pessoa, que, nossa, diminui bastante a chance dela ser infectada. Só que se a pessoa tiver contato com o vírus, foi infectada, não tiver essa vacinação pós-exposição, tomar o soro, ela adquirir a doença, 100% dos casos, né, são letais, ou tem aí relatos de casos de pessoas que ficam vegetando, né? Então, tem que, no máximo possível, evitar o contato com a saliva do animal, né? E chamar um profissional que possa identificar se é realmente suspeito. Porque às vezes também a pessoa, agora que teve esses casos, eles vão ficar, né, preocupadas, mais sensíveis, né? Mas não teve nenhum contato com o morcego, não é característico. Então, né, um veterinário vai poder talvez se tranquilizar quanto a isso, né, e acompanhar. E também não é uma coisa assim, o vírus ele entra, ele vai da saliva, ou nas mucosas ou nas mãos em algum ferimento, alguma coisa assim. Então não é um vírus que ele fica no meio ambiente muito tempo, assim, o contágio ele não é tão fácil assim, sabe? Precisa a pessoa realmente ter o contato direto, que a gente chama, né? Isso. Só lembrando que não existe vacinação preventiva para o ser humano, né? Então dentro da saúde pública nós só temos vacina pós-exposição para as pessoas que foram expostas, né, a esses animais suspeitos para a doença, né? Então elas devem entrar em contato imediatamente, né, com o serviço de saúde para que inicie-se já o esquema de pós-exposição dessa pessoa que teve o contato com o animal, seja lá no campo ou seja na cidade, em contato com o morcego principalmente, né, para que comece o esquema de vacinação. Tem a vacinação preventiva só para os profissionais que são de risco, né? Isso. Então a gente que os veterinários ali, nós da agricultura, provavelmente vocês, a gente toma a vacina antirrábica, que ela não é uma vacina que está disponível para toda a população. Então funciona assim, se a pessoa teve o contato, o animal for confirmado como suspeito ou positivo, daí a pessoa faz o sistema pós-exposição. Nos cães e gatos, a gente pede que quando eles tenham contato com o morcego, né, isolem esse animal de contato com outros animais da casa e com as pessoas, até que a gente possa fazer a coleta desse morcego que eles tiveram contato, encaminhar para o laboratório do estado para que lá faça a análise do cérebro, né, do encéfalo desse morcego, para que a gente tenha o diagnóstico definitivo se ele estava ou não contaminado, e aí sim tomar outras medidas a respeito desses animais que vão ter que ser mantidos isolados por um período aí mais prolongado. E na zona rural, onde tem muito morcego espoliando os animais, né, fazendo ali, atacando vaca, cavalo, toda a produção, a gente recomenda, existe uma pasta que chama vampiricida, de passar a pasta no pescoço do próprio cavalo, ali perto dali onde o morcego costuma atacar. E essa pasta, o morcego, né, ele vai se lambuzar ali, vai levar lá para a toca dele e vai acabar fazendo o controle daqueles morcegos, a pasta vampiricida, né? Então ela vende nas lojas agropecuárias
também é uma forma de controlar um pouco esses morcegos, né, que estão atacando os animais. E Carla, acho que a gente sabe que é bem difícil assim, a gente conseguir fazer esse isolamento dos animais domésticos, né? Não sei se você tem alguma dica ou alguma experiência que você viu que foi exitosa, foi boa para compartilhar com a gente. Assim, quando é um animal conhecido, né, um animal nosso, a gente pede o quê? Que se você tiver um canil, se você tiver um cômodo da casa, aonde ele não fuja, que é importante o quê? Que esse animal permaneça em isolamento até que se tenha o resultado de análise desse morcego que ele teve contato. Né? Então, isolar esse animal, de preferência manter ele nesse canto com água, com alimento, mas evitar o contato físico e a fuga desse animal. Então, um cômodo que já está desocupado, um canil, manter o portão bem trancado, evitar todas as maneiras que ele possa fugir e saia desse período de observação. Porque é muito importante a gente ter essa observação do animal, porque ali a gente também vai poder perceber se ele foi ou não contaminado pelos sintomas que ele vem apresentar, né, nesse período de isolamento. E é importante também ter um olhar ampliado com as crianças, né? Acho que eles também ficam preocupados com os animais, né? E aí explicar realmente, né, que olha, né, nesse momento, né, é importante ter esse cuidado, né, explicar o que está acontecendo, até passar por essa avaliação, né? Isso mesmo, né? As crianças, elas sempre são muito curiosas, querem ver as coisas muito de perto, e por se tratar de uma doença que ainda não se tem o diagnóstico que o animal está isolado, né? Porque ele pode ter uma doença que é 100% fatal, tanto para ele quanto para a gente. Então manter, né, e explicar para as crianças que ele está num período onde ele vai ter que ficar isolado até que se tenha um resultado, né, do exame que foi feito no animal que ele teve contato, que no caso é o morcego. E acho que as crianças têm um papel importante também, principalmente as que moram aí na zona rural. Às vezes a pessoa, o produtor um pouco resistente em vacinar, né, em levar essa informação que a vacina ela é bem tranquila de ser feita, é 2 ml intramuscular, você faz ali, não dá reação para o animal, não é uma vacina complicada e que vai proteger não só os animais ali da propriedade, mas que vai proteger toda a família. Então acho que as crianças elas têm esse papel também importante aí de levar a informação aí para os colonos, para o produtor rural, que está bastante em contato com esses animais, né? E outra coisa também, sempre que, independente de encontrar um morcego que ele tenha tido ou não um contato prévio com qualquer espécie animal, também é importante nos comunicar, né, ligar na unidade de zoonoses, porque o morcego encontrado, principalmente durante o dia, caído, que não é o costume dele, né, de sair durante o dia. O morcego é um mamífero que ele tem hábitos noturnos, então quando encontrado de dia e caído, ele é um animal sempre suspeito, entrar em contato, né, com as zoonoses para que a gente faça a coleta desse animal para mandar para análise também. E como é que está o cenário atual do município? Assim, teve muita suspeita depois desses casos? Teve outros casos assim? A gente teve, fora esses 2 casos, né? A gente teve mais uma suspeita na semana passada, também de um bovino, né? A suspeita, os bovinos, que nem a Carla comentou, que são os animais que têm mais suspeitas, a gente confirma porque acaba que é a população maior de animais que a gente tem nos rebanhos, comparado com os outros animais, né? A gente fez todo o acompanhamento, né, na propriedade. Como que é o atendimento veterinário? A gente viu, né, examinou o animal, está suspeita, acompanha os dias, mas a primeira coisa a gente orienta as pessoas, é suspeito de raiva, né? Uma coisa bem clara, a gente não quer que seja, né? Às vezes a pessoa fala, não é, a gente torce para que não seja, né? Mas a gente sempre fala que quando é suspeito, você trata como se fosse, né? Então assim, isola o animal, as pessoas não mantêm contato com a saliva, toda essa conversa que a gente fez, né? E aí a gente fez o acompanhamento desse animal até o final, a DAPAR veio, coletou lá o cérebro do animal e aí confirmou como negativo. E aí eles vão fazer o diferencial para outras doenças que causam sintomas sinais clínicos muito parecidos ali, né? Então assim, apesar que nós somos veterinários, a gente atende os animais, mas a preocupação nossa principal é a segurança das pessoas, né? Então a gente isola os animais, acompanha os animais
e orienta as pessoas, né? Vale lembrar que do primeiro caso para cá, já vacinamos mais de 1.000 animais de produção, então aumentou a proteção vacinal, né? Então até agora a gente não teve mais nenhum caso, mas a gente está bem alerta e acompanhando. Em caso em humanos, a gente teve algum? Não, nós não tivemos casos aqui na nossa região, porém no Brasil, no ano de 2023, o ano que nós estamos, nós tivemos 2 casos, um em Minas Gerais, né, que foi um produtor rural de 60 anos, que teve contato com a saliva de um bovino, né, e esse bovino positivo para raiva, ele acabou vindo a óbito, e um outro caso de um rapaz na região do Ceará, que teve contato com animal silvestre, que no caso foi um sagui. Então ele foi manipular esse sagui que estava no seu quintal e foi mordido. Né? Fatalmente os 2 perderam a vida também. Né? Então é importante realmente não tocar em animais silvestres, não tocar em morcego e animais com suspeitas também realmente chamar o veterinário para fazer a avaliação, né? e realmente encaminhar, né, para exames quando necessário aí, os animais. Muito bem. E tem alguma outra questão que vocês gostariam de colocar, que por acaso, né, às vezes eu não perguntei, ou algo que seja importante, né, comentar com o pessoal que está em casa? Às vezes o produtor ele tem receio que algumas doenças, ele tem receio de comunicar ao veterinário que algumas doenças você tem que sacrificar o rebanho, né? Tem todo aquele controle, então eles ficam com medo de avisar, querem esconder o caso, digamos assim, né? Mas a raiva, ela não é uma doença que, por exemplo, se eu notifiquei nessa propriedade do campestre, você não precisa sacrificar os animais do rebanho, o produtor ele não vai ter prejuízos sanitários, nem prejuízos de produção contra isso, ele vai ter prejuízos sanitários, né? Que é o caso da doença dos animais. Então ele pode ficar tranquilo, se for suspeito, pode avisar que os demais animais do rebanho, eles não vão ser sacrificados, né? Então ele não precisa ter medo, assim, inclusive é uma proteção para ele e para a família, que o veterinário vá lá e acompanhe e faça toda a orientação, né? Eu acho que é importante falar, né? Hoje o nosso principal transmissor do vírus da raiva é o morcego, tá? O morcego, principalmente o morcego que se alimenta de sangue, que vive na área rural. Ele é o que mais a gente tem casos positivos, né? Lembrando que o morcego também ele se contamina e ele adoece e morre pelo vírus da raiva. Né? Mas todas as outras espécies de morcegos, os insetívoros, os frugívoros, que muitas vezes a gente encontra também na área urbana, eles também podem estar contaminados. Tá? Então, por ser morcegos, por eles viverem em colônia, um pode transmitir para o outro. Né? Então, morcegos são animais protegidos, né, por uma lei ambiental. Né? Então, não matar, né? Não tocar nesses animais e se encontrar caído, né? Colocar um balde, uma bacia, alguma coisa para proteger que nenhuma outra espécie animal se aproxime e que nenhuma pessoa toque nesse animal, né? Que pode estar contaminado, para que a gente possa recolher e encaminhar para o laboratório para saber se ele estava ou não doente. Muito bem. Nós agradecemos, né, para vocês que acompanharam nós até aqui, agradecemos, né, Carla, né, enfim, as pessoas que compartilham com a gente esse conhecimento, né? Então, muito obrigado e até logo, né, com mais vídeos e conversas no programa PSN. Muito obrigado.